E aí, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre masturbação. Pecado ou não? Eu diria que não. E eu vou tentar explicar ao longo desse vídeo por que eu acho que masturbação não é pecado. Eu gostaria de ler dois textos da Bíblia que as pessoas costumam pegar para dizer que masturbação é pecado. Eu vou ler os dois e, de acordo com o meu ponto de vista, eu vou passar para vocês o porquê que eu estou falando que masturbação não é pecado. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu respeito a opinião de cada um, respeito a opinião daquele que acha que masturbação é pecado, mas vou ler aqui para vocês dois textos que as pessoas costumam pegar para dizer que masturbação é pecado, e, de acordo com o meu ponto de vista, eu vou explicar a vocês por que eu acho que masturbação não é pecado. Eu vou ler Gênesis capítulo 38, estou com a Bíblia aqui. Gênesis capítulo 38, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. O título do texto é Judá e Tamar. Diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu diante de seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Lida. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezib quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Agora eu vou ler Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Bom, gente, as pessoas costumam pegar esses dois versículos para dizer que masturbação é pecado. E por que eu disse para vocês que masturbação não é pecado? Porque, veja bem, Gênesis capítulo 38, Deus não matou Onã porque ele se masturbou. Deus matou Onã porque ele jogou a semente dele na terra, e era para ele jogar dentro da mulher, para suscitar semente ao irmão dele. Naquela época havia uma lei que, se o cara tivesse uma mulher e ele morresse, os irmãos desse cara um dos irmãos desse cara tinha que casar com a mulher dele e suscitar semente a essa mulher. E foi o que aconteceu com o irmão de Onã. Ele morreu, Onã tomou a mulher dele como esposa, só que em vez de Onã ejacular dentro da mulher para suscitar semente ao irmão dele, quer dizer, e a ela, ele fez o contrário, ele ejaculou na terra. Ele não suscitou semente ao irmão dele, ele não engravidou a mulher. E isso Deus achou mal. Isso foi mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor o matou por causa disso. Não foi porque ele se masturbou, é porque ele jogou a semente na terra. Tá? E Mateus capítulo 5, as pessoas costumam pegar também para dizer que masturbação é pecado, porque Jesus diz que se alguém olhasse para uma mulher com pensamentos impuros e já no seu coração já tinha adulterado com ela. Isso não tem nada a ver. Porque Jesus estava falando ali sobre adultério. Para haver adultério tem que haver casamento. Então Jesus estava falando de quê? Jesus estava falando do homem que é casado e está olhando para outra mulher. É desse tipo de pessoa que Jesus estava falando. Ele não estava falando do adolescente, do solteiro, que é jovem, tem necessidade de se masturbar. Quem não se masturba tem chance de futuramente ter câncer de próstata. Tá? Então Jesus não estava falando sobre o jovem, sobre o solteiro, que tem essa necessidade de masturbar. Jesus estava falando do homem que é casado, que tem a mulher dele e que está olhando para outra mulher. E que
às vezes até se masturba pensando em outra mulher. Era sobre isso que Jesus estava falando. Tá? Então eu estou explicando esses dois textos bíblicos aqui, no meu ponto de vista, dizendo que masturbação não é pecado. Agora, se você acha que é pecado, quem acha que é pecado, eu respeito a opinião de cada um. E é só isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.